20 de dezembro de 1968, por volta das 22h15, David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16 anos, estacionaram em um acostamento de cascalho, um ponto de encontro muito conhecido por casais na Lake Herman Road, na pequena cidade de Benícia, no norte da Califórnia. Infelizmente, os namorados adolescentes nunca voltaram para casa após o encontro. Eles foram encontrados mortos a tiros logo após as 23 horas. Assim começou o reinado de terror do assassino do Zodíaco. De dezembro de 1968 a outubro de 1969, um serial killer que ficou conhecido como Assassino do Zodíaco pelas cartas enigmáticas que enviava à imprensa aterrorizou a área da Baía da Califórnia. Apesar de seus crimes descarados e das pistas deixadas às autoridades, o assassino do Zodíaco nunca foi pego. Vários suspeitos foram apontados pela polícia e por investigadores amadores ao longo dos anos, mas nunca houve prova definitiva sobre quem era o assassino do Zodíaco. Existem muitos motivos pelos quais ele nunca foi encontrado, mas primeiro, um resumo rápido dos atos depravados que o tornaram tão notório. Quase 7 meses após os assassinatos em Benícia, o assassino do Zodíaco atacou novamente. Em 4 de julho de 1969, outro jovem casal, Michael Majot e Darlene Ferrin, foi baleado em Vallejo, Califórnia, por volta da meia-noite enquanto estavam em um carro estacionado num campo de golfe. O assassino chegou a ligar para a polícia de um orelhão por volta de 0h40 para relatar o duplo homicídio, mencionando também que havia matado os jovens no ano passado em referência aos assassinatos em Benícia. Major sobreviveu ao ataque, mas não conseguiu fornecer uma boa descrição à polícia. Em 31 de julho de 1969, o assassino do Zodíaco enviou cartas a 3 jornais locais, o San Francisco Chronicle, o San Francisco Examiner e o Vallejo Times Herald. Cada uma das cartas continha a confissão dos 2 assassinatos e um terço de um código criptografado. Quando montado e decifrado, o código revelava o quanto ele gostava de matar. Em 27 de setembro de 1969, ocorreu o terceiro ataque. Certa noite, 2 estudantes universitários, Brian Hartnell e Cecelia Shepard, relaxavam à beira do Lago Berryessa, a cerca de 40 quilômetros de Napa, Califórnia, quando foram abordados por um homem usando uma capuz de algoz feito em casa. Ele afirmou ser um fugitivo da prisão tentando chegar ao México e disse que precisava do dinheiro e do carro dos estudantes. Ele os amarrou e, sem nenhum aviso, puxou uma faca e os esfaqueou. Em seguida, usou um canetão para vandalizar o carro de Brian, registrando seu crime antes de fugir. Novamente, o assassino ligou para a polícia de um orelhão para alertá-los sobre o ataque. Enquanto isso, bons samaritanos encontraram as vítimas e elas foram levadas às pressas para o hospital. Milagrosamente, Hartnell sobreviveu às facadas. Um quarto ataque aconteceu em 11 de outubro de 1969. Na área de Presidio Heights, em São Francisco, o assassino do Zodíaco baleou um taxista, Paul Stine, e depois cortou e roubou um pedaço da camisa ensanguentada dele. A partir de então, o assassino passou a enviar cartas provocativas à imprensa e à polícia, referindo-se a si mesmo como o Zodíaco e discutindo bases místicas e intelectuais de sua motivação para os crimes. Ele também fornecia detalhes desconhecidos dos seus crimes, fazia ameaças e oferecia enigmas e pistas codificadas sobre futuros planos de assassinato. 2 vezes ele chegou a incluir pedaços da camisa ensanguentada de Stine, junto com as cartas como prova. O quarto ataque foi o último. Pelos 5 anos seguintes, o Zodíaco continuou enviando cartas para a mídia e autoridades até 1974. Embora possa ter mandado correspondências até 1978, ninguém sabe ao certo se todas as mensagens vieram realmente dele. Com o tempo, as autoridades entrevistaram quase 2.500 pessoas a respeito dos crimes. Devido à comunicação do assassino com os jornais, que publicavam suas cartas de forma sensacionalista, o público ficou extremamente interessado no caso. Mesmo hoje, denúncias continuam chegando. Pessoas já confessaram ser o Zodíaco ou acusaram familiares e colegas de trabalho às autoridades. Grupos na internet analisam cada detalhe dos crimes em uma tentativa de descobrir a identidade do assassino. Até agora, apenas um dos 4 criptogramas enviados pelo assassino foi decodificado. Um dos 3 enigmas não resolvidos supostamente revela o nome do Zodíaco. Mais de 40 anos depois, o assassino do Zodíaco se tornou uma lenda americana,
inúmeros grupos na internet são dedicados a ele. A polícia acabou desviando uma quantidade significativa de recursos para checar pistas obscuras em uma tentativa de resolver seus enigmas. Ele inspirou e deu origem a pelo menos outros dois serial killers que conhecemos, talvez mais. Inspirou diversos filmes, obras de ficção, documentários, livros e até músicas. Mesmo agora, o caso foi reaberto, com a polícia convencida de que em seus arquivos há uma pista que só precisa ser encontrada para revelar a identidade de um dos serial killers mais infames da América. O que você acha que foi o maior obstáculo para capturar o assassino do Zodíaco? Conte para a gente nos comentários e não deixe de conferir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima.